Terminou agora há pouco, vitória do Vasco em cima do Bangu, 2-0 com um passeio do vovô Nenê no segundo tempo. Vamos falar muito dessa partida aqui, hoje com muito mais calma. Falar do Vasco com vitória é sempre mais suave, mais tranquilo. Não esquentem com os Nutella, os pau no rabo que vão vir aqui falar merda, dizer água. Aqui a gente faz uma análise pé no chão, não somos resultadistas, vamos criticar o que é para ser criticado, vamos elogiar o que é para ser elogiado. Uma vitória muito importante, com destaque para mim de dois jogadores que salvaram uma partida que poderia ter sido um desastre. O primeiro foi o Nenê com aquela letra, no momento, eu vou falar muito do jogo, mas o Nenê com aquela letra que botou o Raniel na cara do gol e depois um golaço de falta. E o segundo, o Thiago Rodrigues, que pegou até pensamento, um bom goleiro, esse goleiro que veio do CSA. Não é à toa que os números dele o ano passado fez com que ele fosse o melhor goleiro que atuou nas séries entre a Série A, B e C do Campeonato Brasileiro. Para você ver que a gente não pede contratações de nível europeu. Basta jogadores que estavam atuando e com bons números, como o Thiago Rodrigues, o Yuri Lara, que infelizmente se lesionou. Era um jogador que o torcedor estava botando uma fé nele, uma esperança, uma segurança na frente dessa defesa que ainda falha muito. Não falo os zagueiros, mas o sistema defensivo, os laterais, os volantes. Vamos falar sobre isso aqui. Importante só pontuar uma vitória que deixa o Vasco praticamente aí nas finais do Campeonato Carioca, junto com o Flamengo, Fluminense e Botafogo. Os 4 times grandes do Rio ganharam e assim o Fluminense está com 18 pontos, o Flamengo com 16, o Vasco com 16 e o Botafogo com 16. O Vasco é terceiro, passou o Botafogo. Tá empatado em Botafogo com tudo, até o saldo de gol. A única coisa que diferencia o Vasco do Botafogo é os gols pró. O Vasco tem 14 gols marcados, enquanto o Botafogo tem 13. Então, por causa de um gol marcado a mais, o Vasco é terceiro, o Botafogo é quarto. Por que eu acho que esses 4 times vão estar nas finais do Campeonato Carioca esse ano, depois de uns 2 ou 3 anos aí, sem ver os 4 times disputando a semifinal e final? Porque o time que está em quinto é o Audax, que tem 7 pontos. Tem a Portuguesa, que tem 7 também. São 9 pontos de diferença, faltando 4 rodadas. 4 rodadas. Muito difícil de tirar essa diferença. A Portuguesa, que teve um jogo suspenso hoje, estava jogando com a Portuguesa com o Boa Vista, e o Boa Vista e a Portuguesa ficaram no 1-1. A partida foi interrompida aos 28 do segundo tempo, porque, pasmem, o tempo fechou, o campo ficou escuro e os refletores não foram ligados, porque teve problema no gerador, enfim, não conseguiram ligar a luz e remarcaram a partida para amanhã. Então a Portuguesa ela pode ir a 10 e pode beliscar ali, mas eu acho muito difícil, ainda fica a 6 pontos, faltando 4 jogos. O Boa Vista, que está encrencado, vai ter que se recuperar, porque perdeu 7 pontos por ter escalado jogador irregular, né? E o Boa Vista foi para menos 1 ponto, tá brigando para não cair. Eu acho que não merecia. O Boa Vista, que vem fazendo um trabalho legal com o Leandrão lá, tava vencendo a partida, deixou a Portuguesa empatar, e por causa de um detalhe aí, um jogador que foi expulso ano passado, depois foi jogar em outro time, voltou, eles acharam que não ia dar nada, acabou escalando o jogador que tinha que pegar 5 jogos de suspensão, e assim perdeu os pontos. Muito triste pro Boa Vista, que não merece cair para a segunda divisão, mas provavelmente vai brigar ali até o final para tentar permanecer na primeira divisão do Campeonato Carioca. Agora vamos falar do jogo. O Vasco não fez uma partida boa, como eu falei. Você tem 2 personagens que salvaram o Vasco da derrota. O Bangu começou muito bem, o Bangu já aos 4 minutos de jogo quase fez um gol, uma defesaça do goleiro Thiago Rodrigues, né? O Vasco só foi entrar no jogo no primeiro tempo aos 9 minutos, com uma chegada, né, do Peck, que acabou tocando pro Nenê, que deu um chute, e o Nenê, o goleiro do Bangu, fez uma defesaça. Ali teve a defesa do chute do Nenê, depois teve a defesa do Riquelme, que cruzou, o Raniel escorou, e o Bruno Nazário quase fez uma defesaça do goleiro do Bangu também.
Isso aos 13, aos 9, aos 13 e aos 18, outra defesaça com o chute do Peck. Então, quase que o Vasco conseguiu abrir o placar ali e ficou nisso. O Vasco jogou no primeiro tempo do 9 aos 18, depois o Bangu tomou conta do jogo de novo, teve várias chances de fazer o gol, só não teve competência. E lá atrás a gente teve uma dupla de zaga que conseguiu segurar um pouco mais. Como eu falei, o Anderson Conceição jogou bem também, né? O Cangá, prefiro ele do que o Ulisses, e o Thiago Rodrigues fazendo uma partida do caramba. Pra mim, no primeiro tempo, horroroso. O Everton do lado direito, tinha um jogador lá do Bangu, Lucas Oliveira, até anotei o nome do moreninho aqui, que fez um escassel na lateral direita do Vasco. Foram 3 a 4 jogadas seguidas com chance de gol, 3 defesaças do Thiago Rodrigues e uma que ele chutou em cima, a bola passou em cima do travessão, quase gol do Bangu, isso no primeiro tempo. Então, até na parada técnica, o técnico lá do Bangu, o Felipe, falou, olha, falou pro Lucas Oliveira, você pode dar profundidade, ele é o ala do time pela esquerda, você pode dar profundidade, porque o Bruno Nazário é lento, você corre mais que o Bruno Nazário. Ele deitou e rolou em cima do Bruno Nazário e do Everton, e ali eles conseguiram criar várias oportunidades de gols. O Riquelme não fez uma partida excelente, mas também não comprometeu. Chegou umas 2 vezes, como aquela que ele cruzou na cabeça do Raniel, que quase foi gol do Bruno Nazário. Deu umas roubadas de bola, ele deu uma proteção melhor na lateral esquerda do que o Everton, que a gente acha que seria uma proteção que ia jogar melhor defensivamente do que o Riquelme. E o Riquelme acabou sendo mais jogador do que o Everton. Então, mas mesmo assim, para mim, no primeiro tempo, eu só destaco o Thiago Rodrigues, o Anderson Conceição, o Juninho, o volante Juninho, jogando outro Juninho dentro de campo, outro jogador, entendeu? O Juninho, o Nenê não jogou nada no primeiro tempo, e só isso, ficou nisso. Anderson Conceição, o Thiago Rodrigues e o Juninho, os 3 que jogaram no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bangu começou bem pra caramba também, aos 4, quase fez um gol de novo. E aí, dessa vez, quem fez a diferença foi o Nenê. É o que eu falo. Aí tem muito Nutella que fica puto. Precisa contratar. Ah, mas você lá atrás estava falando que estava bom. Não falei que estava bom. O Vasco estava ganhando, mas eu estava falando. O time é de operário, o time é de carregador de piano. Precisa de maestro para tocar esse piano. Porque se for só carregador de piano, na hora que igualar na força e na técnica, o Vasco vai ser devorado, como foi com o Bangu. O Bangu era muito melhor no segundo tempo, quando o Nenê dá aquela letra e deixa o Raniel na cara do gol. O Raniel não desperdiça, ponto para o Raniel, mais um gol aí, e que desestabilizou totalmente o Bangu. Depois o Bangu faz uma falta boba e o Nenê pega a bola, faz o gol ali, 2 a 0, e ali desmonta totalmente, acaba com a empolgação do Bangu, que ainda foi para ali para a parada técnica, e o Felipe falou, calma, se a gente for para cima, se a gente perder o controle do jogo, né? Eles estavam jogando bem, se a gente perder ali o centro, a calma, a gente vai tomar goleada. Então vamos continuar jogando com calma, não adianta correr, querer fazer gol, o zagueiro ir pra frente, não, vamos jogar do jeito que tá jogando. E o Bangu jogou de igual para igual com o Vasco, embora tenha caído um pouco o ímpeto depois desses 2 gols, o Vasco acabou melhorando um pouco, o Peck fazendo algumas jogadas ali de arrancada, de velocidade individual, entrou o Getúlio, algumas substituições, como o Isaac, que eu não gosto, acho um jogador fraco, enfim. Depois o Vasco acabou ganhando uma partida por 2 a 0. Muito importante o que fica de lição, que é sim um time limitado, que oscila muito e que dependeu hoje de 2 jogadores para conseguir sair com a vitória. 2 jogadores diferenciados, que eu falo, por que não vai atrás de mais uns 3 ou 4 jogadores para ser titular, como o Nenê? Porque aí acabou o problema, você tem jogadores que chamam a responsabilidade, porque num próximo jogo, basta marcar o Nenê que acabou o jogo pro Vasco. Não tem, você vai esperar o Bruno Nazário criar? Não vai criar. Então é complicado, se não trouxer jogadores ali de qualidade pra gente disputar a temporada, não sobe, não passa na Copa do Brasil, infelizmente vai passar vergonha nas semifinais do Campeonato Carioca. Anota o que eu tô te falando aí, Nutella, pode fazer gracinha, pode falar o que você quiser falar, o time é fraco, o time é limitado e mostrou muita deficiência hoje.
Só não foi engolido pelo Bangu em São Januário porque o vovô estava num dia muito inspirado. Então, parabéns para o Nenê, para o Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, o Cangá que fez uma partida regular, e parabéns aí ao Vasco que ganhou e conseguiu ali praticamente carimbar a passagem para as semifinais aí do Campeonato Carioca. Deixe sua mensagem, o que você achou do jogo, concorda comigo, não concorda, acha que o time jogou bem, que tá voando, tá do caralho? Deixe sua mensagem aí, se inscreve no canal, tamo junto, grande abraço e saudações vascaínas.